Oi, psicólogas lindas! Vamos falar hoje sobre estratégias para construir uma carreira clínica. Gente, uma carreira clínica ela pode ter muito sucesso se você usar as estratégias corretas. Hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento pessoal. Como você pode construir um desenvolvimento pessoal e usar isso como estratégia para a construção do seu posicionamento na sua profissão como psicóloga clínica. Nós temos um tesouro nas mãos. O tesouro é esse conhecimento sobre a saúde mental. Ficamos lá 5 anos estudando muito sobre como a saúde mental é importante, estudando sobre os desafios, sobre como precisamos ser éticas, sobre qual cuidado precisamos ter, sobre as patologias que a gente vai encontrar, o quanto as pessoas sofrem. E aí, o que isso pode gerar dentro de você? Com certeza pode construir aí uma insegurança, medo, receio de conseguir dar conta, de conseguir fazer as coisas realmente funcionarem, de ajudar as pessoas. E aí, gente, vem toda essa construção interna que vai sendo construída nesses 5 anos de desenvolvimento profissional como psicóloga. E se você não faz terapia, mas Andeli, meus profissionais, meus colegas de sala, a maioria não faz terapia. Bom, eu recomendo que uma estratégia que você deve utilizar se você estiver no processo de formação ou se você tiver se formado e ainda não fez o seu processo clínico, procure um suporte. O processo terapêutico vivenciado vai te trazer muita experiência. E vamos lembrar que o cérebro ele gosta de algo que ele já está mais acostumado. Se você não sabe que dentro do processo terapêutico existe uma construção de tempos, né? Então, primeiro você pode começar com aquela primeira barreira de superar os desafios e falar agora estou precisando de uma ajuda. Depois você passa por aquele processo que a psicóloga que parecia tão legal está te incomodando, né? Não está mais aquela relação, começa a te incomodar um pouco, porque você está lidando com as suas dores. Então sim, vai gerar um incômodo. E aí você começa a olhar para trás e enxerga um desenvolvimento, enxerga que você conseguiu resolver várias coisas em várias áreas da sua vida e que você tem mais estratégias de autoconhecimento, de inteligência emocional. Que delícia a gente ver todo esse processo. E se o cérebro, gente, se ele busca essas experiências que já são mais familiarizadas com ele, é muito complicado você sair da faculdade ou pegar o seu CRP e não ter vivido de maneira nenhuma esse processo. Você realmente vai estar lidando mais com os medos que você construiu ao longo de todo o conhecimento e não vai saber lidar tanto com a prática. Eu sei que a gente tem vários receios. E se meu paciente não aguentar? E se o sofrimento dele for demais? E se eu não for capaz de ajudá-lo? Eu sei que a gente tem aí muitas responsabilidades como profissional da clínica e que isso com certeza gera um impacto de mais insegurança em nós também. Eu não acho que a gente precisa mudar isso. Eu acho que a gente precisa desenvolver estratégias para aprofundar esse conhecimento, para que você viva essa experiência e com isso a sua ansiedade ela diminui, porque é assim que funciona. Primeira vez que você foi dirigir seu carro, como que foi? Né? Se você dirige, se você tem carta, não dava um medo? Não dava uma ansiedade absurda, um receio de que você não ia conseguir, que teriam muitos carros na estrada, se aquele lugar for muito estreito você não vai passar? Enfim, depois que você passa a praticar o ato de dirigir, o medo some, né, gente? O medo diminui ou desaparece. E como você fez isso? Você viveu uma experiência, você modulou a sua mente para que você conseguisse se posicionar mais firmemente, com mais segurança dentro de dirigir, né, do ato de dirigir. Na clínica funciona de uma forma semelhante. Você está apta sim, se você pegou o seu CRP, porque você teve lá essa experiência clínica, né, de fazer os atendimentos nos estágios. Então você não sai dali crua, sem saber de nada,
mas você pode ter construído muitas inseguranças e muito receio com essa clínica. Até porque a gente não tem a maturidade. Então, gente, vivam essa experiência. Coloquem cada vez mais um investimento e uma construção no desenvolvimento pessoal de vocês. A terapia faz parte disso. Eu sonho com um mundo, né? Eu sonho com um Brasil onde as pessoas procuram um processo terapêutico porque elas estão querendo se desenvolver, estão querendo melhorar as suas habilidades, estão querendo ter mais autoconhecimento sobre si. E não um país onde a saúde mental funciona para apagar o incêndio, porque a pessoa está muito mal, está numa grande crise. Eu sei que existe um longo caminho para a gente percorrer, mas a minha primeira estratégia para vocês é: vivam essa experiência e comecem a observar detalhes nessa experiência. A partir do momento que você vive essa experiência, você começa a lembrar. Eu falo que eu tenho muito da minha psicóloga, eu tenho muito dela, porque ela me ajudou muito. Eu acredito muito na psicologia, porque realmente eu pude ver uma grande evolução e crescimento no meu próprio desenvolvimento. Eu pude enxergar os meus gatilhos, as minhas vulnerabilidades, as minhas dores. Com isso, eu consegui ter quanta alegria, quanto agradecimento de conseguir ter desenvolvido essas habilidades novas. Quando eu falo para um paciente, hoje com mais experiência, hoje muito mais segura, é lembrando muito disso também. Então, se vocês puderem, gente, não vivam nessa hipocrisia. Eu quero ser clínica, eu quero fazer o atendimento, mas eu mesma nunca valorizei esse processo. Eu mesma nunca vivenciei esse processo. Então, acredito que a gente precisa ter minimamente vivido um pouco dessa experiência do outro lado. Será que isso faz a diferença? O que vocês acham? Você acha que é uma estratégia importante? Fora a supervisão, né, gente? Que a gente já sabe que a supervisão também, logo no início, é de extrema importância para que você não erre com a outra pessoa. Ela é realmente uma estratégia ética que a gente deve utilizar, porque você está lidando com uma vida, então isso é muito sério, muito importante. Então a supervisão também faz parte desse processo de crescimento e desenvolvimento. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma forma de você crescer na clínica, de você posicionar a sua marca, construir o seu brand para os seus pacientes, para ter uma clínica com resultados satisfatórios. Para ter essa construção, inicia-se com o seu posicionamento. E como você vai se posicionar está muito relacionado a como você se enxerga. E essa forma de você se enxergar está relacionada ao seu autoconhecimento. Está relacionada ao seu processo de construção e desenvolvimento. Se você atrelar isso a essa ciência incrível que é a psicologia, você vai ter muitos resultados. Então vamos lá. Desenvolvimento pessoal parte do princípio de fazer a sua faculdade, depois você viver a experiência do processo terapêutico. E aí você está mais pronto para construir uma estratégia fundamental também, que é o posicionamento. Como você constrói esse posicionamento? Então você vai impactar nos detalhes do seu posicionamento, porque você viveu essa experiência. Quantas vezes a gente está aqui fazendo os atendimentos e vem, né? Muitas falas na nossa mente, a gente vai construindo. Falo que como terapeutas é como se a gente vai construindo aquela história e ajudando esse paciente a enxergar com mais clareza o caminho que ele quer chegar e a desenvolver essas habilidades para conquistar isso. Então, se você estiver muito voltada para suas limitações, para suas incapacidades, realmente esse processo vai ser um pouco mais complicado. A chance dele falhar, de você não atingir o objetivo de ajudar esse paciente é muito grande. Diminuir essa ansiedade faz parte dessas duas primeiras estratégias e depois da estratégia da construção do seu posicionamento.
Você entender que você ficou 5 anos estudando, que você pesquisou, que você tem muita informação. Eu falo que a gente tem ouro nas mãos. A gente tem uma estratégia cientificamente comprovada que faz muita diferença na vida das pessoas. Aí muitos de vocês se formam, pegam o CRP e falam assim, Adeli, mas eu não quero clínica, não quero. Será que você não quer mesmo? Ou você não conhece as estratégias corretas? Ou você não sabe o quão incrível é você poder ajudar pessoas para que elas consigam viver melhor, sair de situações patológicas, ter saúde mental? Quando você consegue enxergar isso, diminuir o seu medo e a sua ansiedade, você consegue construir um posicionamento adequado. Então é uma base. Aonde você está na base? Isso não importa o ano e o tempo de formação. Se você tem muito tempo, se você tem pouco tempo. Importa o que você fez para construir essa estrutura, para ser a base para que você se posicione. Então, a base para ser terapeuta, psicóloga, primeiro diploma, CRP, prática clínica. E aí? E você como paciente? O que você sabe sobre o que é ser paciente? Se você já tiver sido, com certeza você sabe muito, porque você viveu, você sabe que toca, você sabe que funciona, você viu na sua vida os resultados positivos. Então, gente, não... Sabe aquela história que o médico não vai no médico, que ele não cuida da saúde dele? Não façam isso. Cuidem de vocês primeiro, para que vocês façam essa base que é de extrema importância para construir o posicionamento. Então, processo terapêutico. Gente, e aí vocês podem falar o quê? Acho que eu não preciso, acho que eu não tenho tempo para isso, acho que não tem tanta importância, já que eu já sei como funciona, já sei, eu não tenho nem depressão. Será? Será que você prestou atenção a todos os detalhes? Prestem atenção nos detalhes. Não ter tempo? Se você não tiver tempo para construir e se desenvolver, como que você vai colher? Toda estratégia, ela só é feita para que você alcance um objetivo, para que você tenha um resultado positivo. Qual é o resultado que você quer na sua clínica? Ah, eu quero paciente, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer atendimentos. Tudo bem. Qual foi o investimento que você fez? Você se posicionou? Você construiu a sua posição como paciente para ter clareza da importância do processo terapêutico na nossa vida? Do autoconhecimento? De ter saúde mental? De ter inteligência emocional? Porque nós somos profissionais da área da saúde, mas não somos ilesos para as emoções. Não tem como a gente fazer uma capa e simplesmente não acessar ou não ficar vulnerável. Todos temos as nossas vulnerabilidades e é dentro do processo terapêutico que a gente consegue trabalhar elas. Então, gente, cuidem de vocês, tá bom? Não façam do jeito errado. Sabe quais são as consequências de você não ter essa primeira base, que é o seu próprio autocuidado e autoconhecimento? Você vai se frustrar. Porque o paciente, quando ele chega na clínica, ele tem várias demandas. E você tá ali, ó, servindo, ajudando, sendo suporte para que ele tenha um desenvolvimento, para que ele construa uma saúde mental. Então você está doando, você está dando. Se você nunca coloca nada, a faculdade não vai ser suficiente. Deli, então eu preciso fazer especialização, pós, ler mais livros, ir para os congressos. Tudo isso entra dentro da sua responsabilidade com o seu desenvolvimento pessoal. É incrível, sim, façam isso. Todas as oportunidades que vocês tiverem, façam esse investimento para que você construa o seu desenvolvimento, ok? Então, faculdade, investimento na sua própria terapia, investimento nos seus próprios estratégias de crescimento, né? Quais os cursos?
seja de habilidade para empreendedorismo, seja de habilidades teóricas, o quanto você está investindo. Então, uma empresa sempre vai funcionar com alguns pilares que estão na base. E dentro da psicologia clínica também tem o essencial e depois tem o que você vai colocando e acrescentando. Então, gente, se você não se sentir posicionada de forma adequada, você não dá conta do dia a dia. O dia a dia de uma psicóloga clínica é maravilhoso, é incrível, porque você ajuda pessoas, você vê elas melhorando, mas também tem um lado difícil, também tem a parte desafiante e ela envolve muita coisa. Para que isso funcione, você tem que estar com seu desenvolvimento pessoal em dia, você tem que estar bem com você tem que estar minimamente equilibrada. Então, só é psicóloga quem é perfeita, quem tem a vida perfeita. Bom, eu tô longe de ser perfeita, muito longe. Tenho sempre buscado crescer e me desenvolver novas habilidades, mas eu sempre tive o olhar de empreendedora com estratégias que coloca em prática. Então, eu sempre estive atrás de desenvolver novas habilidades, novas estratégias para colocar dentro das minhas 2 clínicas, para que elas possam crescer, para que elas gerem os resultados que eu amo, que eu desejo, que eu sonho. Então isso é trabalho, gente, isso é esforço, isso é comprometimento. Se você se comprometeu só até a parte do seu diploma e do seu CRP, não vai ser suficiente, é pouco. Isso vai gerar frustração. Você vai lá, vai alugar sua sala, vai supilocar, vai fazer o seu Instagram e vai falhar as estratégias. Se você faz essa base sólida, se você olha para você, se você desenvolve estratégias fortes como estrutura para que você seja forte para lidar com todos os obstáculos, os resultados começam a aparecer, começam a acontecer. Então nada, gente, é aleatório, existe a construção. Para você dirigir, primeiro você não vai lá fazer o estudo do livro, aprender as placas, as regras, aí você passa pela parte teórica. Depois você não faz um treino, então você faz lá o treino das aulas de volante. Passou a aula de volante, você vai fazer a prova, e aí você começa a pôr em prática, só assim você se torna uma boa ou uma má motorista. Aí a gente espera sair da clínica, da faculdade, com aqueles poucos atendimentos, né? Não são tantos assim, são o suficiente para a gente desenvolver esse olhar, mas esse desenvolvimento ele precisa continuar acontecendo. Então eu desisto, André, não vou ser psicóloga, é muito difícil. Eu quero dizer, gente, que tudo que vocês vão fazer precisa desse desenvolvimento. Existe alguma empresa que não passa por um crescimento, que tem um início e que ela vai colocando em prática e vai se desenvolvendo, vai melhorando? Todos passam por esse processo. Você, como empreendedora, como psicóloga clínica, também passa por isso. Só que se você não tiver feito essa base, que são as estratégias importantes, né? Então, você ter o seu próprio autoconhecimento e você construir o posicionamento que você deseja, como que você vai ter resultado? Então, vai ficando enfraquecido. Sabe aquele carro? Se a pessoa não entende nada, tem pessoas que dirigem sem estarem habilitadas. Qual que é o problema disso? Ela tem mais chance de ocasionar um erro, de ter como consequência um acidente grave. Ela tem muito mais chances de causar algo ruim para a sociedade. E nós também. Se você está comprometida em ser uma profissional ética, uma profissional de qualidade, seja responsável pelo seu desenvolvimento. E não é nada tão monstruoso, tão difícil, tão impossível de ser alcançado. É um dia por vez, uma construção por vez, para que você se alimente e aprofunde essas habilidades até elas estarem estabelecidas e você vai para o próximo patamar.
Então, antes de vocês pensarem em desistir, cuidem primeiro de vocês. Muitas vezes esse cansaço é essa falta de energia, essa falta de troca, é não ter clareza sobre qual a estratégia que você pode usar, como que você pode construir um resultado melhor, como que você pode ter paciente suficiente para cobrir as despesas da clínica, para que você tenha o resultado, que tipo de divulgação você pode fazer. Tudo isso pode ser construído dentro de um posicionamento que o que eu quero destacar para vocês hoje é esse posicionamento de eu me posiciono como uma pessoa em desenvolvimento. Eu me posiciono como uma profissional que estou em busca desse crescimento. E não é simplesmente o mestrado, doutorado, a pós-graduação ou a especialização que vai construir isso. É principalmente esse posicionamento interno. A forma como você está construindo isso e se comprometendo com esse processo. Então vamos lá. O que vocês podem pôr em prática? O jeito certo é o jeito de você ter esse olhar e desenvolver essas habilidades. O jeito errado é você se frustrar, não construir isso, tomar as suas decisões baseadas na sua inexperiência e simplesmente se frustrar e falar que isso não funciona. Então, não, gente, vamos pegar esse ouro que a gente tem nas mãos, vamos lapidar ele com o nosso desenvolvimento pessoal, que parte do processo terapêutico, do desenvolvimento como empreendedora e do desenvolvimento teórico. Todos esses pilares junto com esse papel de estou crescendo, estou me desenvolvendo. E aí, se você olhar para trás, e há 3 meses atrás, você estava num lugar diferente, e o local que você está hoje, você já avançou um pouquinho, seja lá o quanto for, parabéns. Você está no caminho certo, você está usando a estratégia correta. Observe como que anda esse processo de desenvolvimento pessoal. Eu acredito muito nisso em todas as profissões, não só na nossa. A nossa principalmente porque a gente lida com pessoas que estão sensíveis, estão vulneráveis, mas eu acredito principalmente nessa construção que quando a gente faz a nossa parte, o resultado vai fluir melhor, tá bom? Então, é muito difícil, né, gente, a gente passar por todo o processo de formação. Ninguém sai da faculdade de psicologia e fala, foi tão simples, foi fácil. Todo mundo que fez a faculdade, conseguiu concluir, sabe que são muitos desafios, são várias etapas. Para conseguir isso, realmente a gente precisa desejar bastante. Ok, você alcançou. E após? Então, espero que você tenha feito isso na sua formação. Se não fez, nunca é tarde, faça agora. Observe se você está em dia aí com seu autoconhecimento, com seu desenvolvimento pessoal, e aí vai para a próxima estratégia, que é a construção do seu olhar como empreendedora. Depois, preciso melhorar mais em algo na parte teórica. De novo, então você vai construindo várias coisas e tendo força para enfrentar os obstáculos e tendo clareza de qual a estratégia que vai funcionar para aquele momento. Por que é importante isso? Tudo isso que eu tô passando para vocês. Porque, gente, você sai da faculdade, monta o consultório. Quantos consultórios fecham? Quantos profissionais desistem? Porque não conseguiram o mínimo para pagar as despesas de todo o investimento que ela fez. Muitos. Garanto para você que não é um só não, são vários, muitos mesmo. Quantos profissionais pegam seu CRP e não atuam? Muitos também. Por que acontece isso? Porque não vive essa experiência, não fortalece o seu próprio posicionamento, não investe no seu desenvolvimento pessoal e aí vai fracassar, né? Então não é apenas uma habilidade. Engenharia. Ele pode ter sido o melhor aluno, pode ter tirado 10, mas se ele não viveu o que é a construção, o que é construir um prédio, o que é cavar um buraco, ele vai ficar inseguro. Ele vai saber a parte teórica,
mas facilmente ele vai cometer muitos erros caso ele vá lá ficar à frente de uma obra sem experiência nenhuma. Na psicologia, vocês não precisam ter esse medo. Primeiro, porque vocês têm como segurança e garantia que vocês podem investir numa supervisão. Segundo, que vocês têm como garantia que vocês investiram no próprio autoconhecimento de vocês. Terceiro, que vocês têm a garantia que essa ciência realmente funciona e muda a vida das pessoas. Então, gente, vai sendo mais simples, porque a gente tem o suporte. Mas para isso acontecer, aí qual que é a questão? Não, mas eu não tenho dinheiro, Andeli. Eu não tenho dinheiro e eu não tenho tempo. Eu estou trabalhando. Bom, você tem que se comprometer. Você quer ser uma psicóloga clínica? Se você quiser, você precisa estar comprometida, tá bom? Então, se comprometa com o seu próprio desenvolvimento pessoal. Se você pagou pela sua faculdade, para chegar na conclusão dela, você se comprometeu. E é o que eu digo, por isso que eu defendo tanto essa ciência. Ela foi muito difícil. Então, por que que na hora de você pegar os resultados, você paralisa? Não façam isso. Usem a estratégia de construir uma base sólida para se desenvolver como psicóloga clínica e psicóloga high ticket. Porque uma psicóloga high ticket, que é a que atende pacientes que valorizam o trabalho, que estão comprometidos com seu próprio desenvolvimento, essa psicóloga, ela é exigido dela que ela tenha esse posicionamento muito bem construído. Senão ela também não dá conta dos pacientes high ticket. Eles são muito bons na construção dos seus resultados, mas eles também exigem que você devolva um serviço de muito valor para eles, que você resolva algo que está realmente causando dificuldades, problemas ou sofrimento para esses pacientes, tá bom? Então era sobre isso, tá? De vocês terem clareza do processo de crescimento e desenvolvimento. Então ele parte principalmente de vocês olharem para vocês, entenderem que vocês já fizeram a pior parte, que é ficar 5 anos estudando. Depois que vocês investiram no próprio crescimento de vocês, de autoconhecimento, e aí vocês investiram num olhar também de empreendedora e investiram também na parte teórica. Então não é uma coisa abrir mão da outra, é todo o conjunto que vai fazer as coisas funcionarem melhor, vai fazer as coisas trazerem resultados que vocês almejam. Combinado? Boa semana, a gente vai se falando, é um prazer imenso estar aqui com vocês, vamos ter muito conteúdo, estou organizando a minha agenda, tenho certeza que vocês vão gostar de tudo que a gente está preparando para vocês. Um beijo!